Mais delongas, graças a Deus, o novo dia começa, terça-feira, 31 de agosto de 2010. Se a gente não conseguiu fazer um bom começo, tudo na vida pode ter um novo fim. Então avante, viu? Adiante, firme, forte, positivo e operante. Não pense que não dá, não. Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Então se está com alguma dificuldade, se passou algum perrengue, meu filho, siga em frente, vamos na luta. Esqueça, não, dona Ednilza, deixe tudo para trás e pense só no futuro, porque novos desafios sempre vão existir. Meu abraço, vendo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E muito obrigada pela companhia, pela confiança de todos os dias, viu? Daniela Prata, as horas, minha filha, que o tempo está passando e o diretor já está com a mão na cabeça. 7 horas e 31 minutos. O diretor não, a nossa diretora, Kátia Gradella, já que a partir de amanhã, viu, Diego? Sai de férias Dante Matisse, sai de férias Ben Sabá, mas a equipe do Baianoar e Felipe Brandão. Mas a equipe do Baianoar continua aqui fazendo o trabalho de jornalismo para vocês. Falando nisso, aqui tem polícia. Ontem mesmo foi preso um dos 5 detentos que fugiram lá da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes no domingo. O que foi recapturado foi Gil Kleber Jesus da Silva. Ele foi encontrado em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Ele tinha fugido junto com Rinaldo Valença, aquele assassino confesso do delegado de Camaçari, Cleiton Leão. O Rinaldo continua foragido. O Rinaldo é esse aí. Esse e mais 4 fugiram, escaparam da DTE. No domingo, esse foi o delegado assassinado na Estrada das Cascalheiras, em Camaçari. Daqui a pouco, o repórter Gabriel Pinheiro traz informações ao vivo a respeito dessa fuga e da polícia, né, que segue no encalço dos fugitivos. Isso é até um alerta, minha gente, porque eles cerraram as grades, fizeram aquela corda que eles chamam de Tereza e conseguiram fugir. Então, é um exemplo da fragilidade do nosso sistema, principalmente delegacia no lugar de preso ficar, né? E principalmente preso perigoso, porque eles não têm condição. Então, olha aí o exemplo. Temos que modificar alguma coisa, né? Os erros servem para isso. Falando em erros, hoje também tudo sobre o enterro do corpo de Luciano Jesus, aquele que morreu atropelado na Garibaldi neste fim de semana. O motorista do carro, o fato foi que o motorista do carro fugiu, se apresentou ontem, mas como não teve flagrante, é claro que ele não ficou preso. Ficou preso? Não tinha mandato de prisão. Matou o rapaz atropelado porque subiu o meio-fio com o bugre, passou por cima, quase mata uma mulher e a filha de 7 anos. Depois fugiu em outro carro, repare só, não prestou socorro à vítima, fugiu em outro carro. Ontem se apresentou, 11h30 da noite, na calada da noite se apresentou. E como a nossa lei normalmente protege o bandido, porque a realidade é essa, ele acabou saindo pela porta da frente da delegacia. E o pessoal está chorando lá até agora. O enterro daqui a pouco, o sepultamento cheio de revolta, é claro, por parte dos familiares, dos amigos. Mais um acidente de trânsito e mais um caso relacionado à impunidade. Esse acidente aconteceu no domingo, o bugre invadiu a calçada, o impacto foi tão forte que derrubou um poste. Olha aí, os familiares do rapaz que morreu, Luciano, um rapaz de 39 anos. O motorista, repito, fugiu em outro carro. Ele estava com esse bugre, o motorista. Perdeu o controle do carro, matou na hora o Luciano e feriu uma mulher que passava pelo local. Esse foi o rapaz que morreu, o Luciano. Ele também, o motorista, feriu a mulher que passava pelo local com a filha de 7 anos. Por sorte, a menina também não foi atropelada. Em instantes, todos os detalhes. Então, isso é mais um emblemático exemplo da necessidade de uma reforma do nosso Código Penal. Você sabia que de cada 10 processos julgados na Bahia, em apenas um, o réu é condenado e preso, como a gente viu no caso do tal do Abelha. Aliás, os promotores Luciano Assis e Davi Galo estão de parabéns. Hoje a gente vai falar um pouco na matéria de Vinícius Cunha a respeito desse gravíssimo problema da impunidade. Nossa equipe de reportagem conversou com os pais de um jovem assassinado que ainda aguardam a condenação do acusado. E não é só ele não, não é só ele não. No blog do Baianoar tem inúmeros recados relacionados à impunidade. Eu recebo de vez em quando ligação aqui de manhã, de mãe chorando. Ô, minha filha, eu quero ter meu filho de volta. Mas como? E se quer prender o assassino, eles prendem. Por quê? O Código Penal, através das suas instâncias, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, protege o bandido e favorece esse tipo de coisa. Agora, hoje também temos a última entrevista da nossa série com os candidatos ao governo do Estado. Temos o prazer de receber aqui o candidato Paulo Souto, candidato do DEM. Também tem as notícias do esporte com Felipe Brandão. O Bahia joga hoje, né, Felipe? Não é, Léo? Daqui a pouco mais detalhes.
e um assalto, outro assalto. Chegou ao final de mês, é a mesma coisa, né? Final de mês, o pessoal recebendo dinheiro da aposentadoria e um grupo de 8 homens armados e vestidos com roupas do Exército assaltou as agências do Banco do Brasil e do Bradesco. Foi ontem lá em Condeúba. Condeúba é um município a quase 700 quilômetros aqui de Salvador. Eles invadiram as agências ao mesmo tempo, invadiram a cidade. Metade do grupo foi para o Bradesco, metade do grupo foi para o Banco do Brasil. Fizeram 3 reféns, um gerente, um vereador e um vigilante. Depois de render, roubaram os caixas e fugiram em direção a uma outra cidade, a cidade de Presidente Jânio Quadros. Deixaram os reféns numa estrada de terra e a Polícia Militar e seguiram por uma via que vai dar em Minas Gerais. A Polícia Militar segue na busca pelos bandidos da região, mas é mais um assalto que acontece nessa época, não é? Chegou o final de mês, início de mês, quando o pessoal recebe dinheiro, a polícia devia se preparar melhor para isso. Porque já sabe que vai acontecer o assalto, não é? Todo mês a gente fala, novamente, essas quadrilhas são altamente bem articuladas. Segundo os especialistas em segurança pública, são bandidos profissionais. Eles atuam de maneira muito articulada, exatamente por isso tem sucesso nas suas ações. A polícia não revelou quanto é que foi levado. Agora, por aqui em Salvador, a nossa polícia recapturou um dos fugitivos da DTE. Quem traz informações ao vivo é o repórter Gabriel Pinheiro. Bom dia, Gabriel. Como é que a polícia chegou a esse fugitivo? Bom dia, Daniela. Olha, a polícia chegou ao Gil Kleber Jesus da Silva depois de empreender uma perseguição que começou na madrugada mesmo do domingo, quando eles fugiram. Isso tudo aconteceu, a fuga, por volta de 00:30 do domingo. Foram 5 presos ali da DTE que escaparam. A DTE, aliás, Daniela, que está com suas celas superlotadas, tem capacidade apenas para 35 presos e está, quem diria, com 82. Ou melhor, estava, porque fugiram 5, ficou com 78. Felizmente agora o Gil Kleber já foi recapturado. Ele estava em Santo Amaro quando foi encontrado pela polícia, estava tentando se refugiar ali em algumas casas e a polícia chegou até ele. Infelizmente, ainda está foragido também o Rinaldo, que é exatamente o assassino do delegado Cleiton Leão. Nós dizemos assassino porque, embora acusado, ele mesmo confessou o crime quando foi capturado no dia 27 de maio, menos de 24 horas depois da morte do delegado. Lembrando, Cleiton Leão foi morto no dia 26 de maio na Estrada das Cascalheiras, ali em Camaçari, onde ele era delegado. Ao que tudo indica, a polícia já apurou, foi apenas uma tentativa de assalto que acabou dando errado e o delegado, como estava armado, ele tentou sacar a arma. Os outros marginais, os 3 bandidos, viram, porque além do Rinaldo existiam outros 2, eles viram e atiraram, acabando assim tirando a vida do delegado. Ô, o Rinaldo, Gabriel, pode falar, Daniela, só lembrando que o Rinaldo ainda está foragido. Muito bem, me diga uma coisa, o que é que está sendo feito? Alguma sinalização de reforma perante a fragilidade? Porque o que a gente vê é uma imensa fragilidade nesse sistema. Em primeiro lugar, preso não deve ficar em delegacia. Em segundo lugar, às vezes tem preso demais para uma delegacia só. Como você vê através dessa fuga, repito, é frágil esse sistema. Tem alguma informação a respeito de reforma ou coisa parecida? Olha, Daniela, o que o governo vem fazendo é construir novos presídios. Alguns já foram construídos, tivemos aí a cadeia pública, outros estão sendo, pelo menos 4 presídios estão sendo construídos e a ideia realmente é acabar com essa custódia nas delegacias, que inclusive, como você disse, não é adequada. Os presos deveriam passar muito menos tempo nas delegacias, que não são unidades com essa finalidade. Até porque, quando isso acontece, os presos ficam muito tempo nas delegacias, os agentes que deveriam estar investigando os crimes, eles acabam se dedicando a cuidar dos presos, o que é função de agente de presídio e não de agente prisional da polícia. Então, está se buscando construir novos presídios, buscando se reformar essa situação. Ontem mesmo, enquanto eu estava lá na DTE acompanhando e esperando resposta, vimos alguns presos serem transferidos para o presídio justamente por causa dessa situação. É o que se quer, Daniela, o que a Secretaria de Justiça quer é transferir cada vez mais esses presos para o presídio. Daniela. Obrigada, Gabriel Pinheiro, que daqui a pouco entra no Fala Brasil com as informações do nosso estado. É muito importante que a gente pense nos presos. Tudo bem, cometeram crime, cometeram. Mas o que vai se fazer com essa imensa massa, essa imensa população carcerária? Não só aqui na Bahia, no Brasil todo. São pessoas. Aqui a gente não tem pena de morte. Então coloca
a pessoa prende e coloca para se regenerar, porque a ideia da prisão é fazer uma regeneração, não é isso? E como fazer uma regeneração, como ressocializar uma pessoa que fica nessas condições? Não só nas delegacias, mas nas próprias cadeias. O governo, sim, está investindo, tentando construir novos presídios, mas o sistema ainda é deficiente. Por que não ocupa esses presos com algum tipo de trabalho? Por que não dá uma perspectiva? Uma pessoa sem perspectiva é uma pessoa capaz de qualquer coisa, sabe? E por isso mesmo a violência cada vez aumenta. O Ministério da Justiça já divulgou dados onde aponta que 70% dos presos que saem das cadeias em todo o país reincidem, voltam a cometer os crimes. Porque primeiro ficam estigmatizados. A pessoa com a ficha limpa já é discriminada, às vezes não consegue um serviço, não consegue um trabalho. Tu imagina uma pessoa que já passou, já pagou cadeia, já passou por uma situação como essa, entendeu? Então é preciso que a gente repense toda essa situação. Realmente cometeram crimes, tem pessoas que não têm mais condição de se regenerar, mas tem tantos outros que querem, que buscam isso e que precisam. Graças a Deus que existe a Defensoria para ajudar, não é? Os que continuam presos injustamente. E graças a Deus que existe o cidadão para pensar e para se unir. Lembre do projeto Ficha Limpa. Foi um projeto de união. Todo mundo se uniu e conseguiram barrar a entrada de candidatos fichas sujas nas eleições do nosso país. Então, se nós nos unirmos em prol de uma coisa, nós, cidadãos brasileiros, a gente consegue. É preciso ter consciência. Se quiser deixar seu recado no blog do Baiano, eu aceito, viu?